Vocês lembram como era o Real Madrid sem o Mbappé? A harmonia, jogadores que se gostavam e mesmo em um elenco por vezes desequilibrado e dependendo muito do individual, existia um senso do coletivo. Hoje o coletivo não existe, os caras estão brigando em treinos sem parar, 2 anos sem títulos e para tentar melhorar isso, o treinador mais cotado a se juntar ao Real Madrid é o José Mourinho. Imagina o reality show que isso vai virar. Óbvio que não dá pra colocar tudo nas costas do Mbappé, o próprio Real Madrid tem sim tomado decisões bem questionáveis, só que o problema com o francês é que essa história tá se repetindo. No PSG dá até pra dividir em fases, quando tinha Neymar e Messi foi um negócio de vestiário, franceses contra não franceses, essa queda de braço o Mbappé ganhou, mas mesmo assim ele era um problema de encaixe, porque com o Luis Henrique, mesmo entregando muitos gols, ele não entregava tanto taticamente e não é nenhuma coincidência que imediatamente depois que ele saiu, o PSG ganhou a Champions. E já que isso se reflete principalmente na Champions League, vamos tentar, lembrando dela, passar pela carreira do Mbappé. Se liga. Voltando para a sessão do Kylian, na Champions 16-17 ele surgiu muito bem, fazendo muitos gols e com a sensação de que seria a próxima grande coisa no futebol mundial, até porque 18 anos, né? Depois disso muitos avanços, sai do Mônaco e chega ao Paris. O discurso inicial era de ajudar o Neymar, um papo bem humilde que aconteceu até de cara. O Paris não funciona totalmente na primeira temporada na Champions, só que você pode julgar que perdeu o Neymar, que pegou o Real, que era o atual campeão, e o time teve momentos sim impressionantes, principalmente na fase de grupos, mas o grande momento de ruptura do Mbappé foi a Copa do Mundo. Título gigantesco com ele sendo um dos protagonistas e colocando ele em pé de igualdade com o Neymar dentro do clube nas temporadas seguintes. O que foi justo, até porque o Ney foi se machucando temporada após temporada, enquanto o Mbappé estava fazendo números e mais números. Tendo ainda com o craque brasileiro uma boa relação, até que acontece a chegada do Messi em 2021. Pessoalmente, não tinha tanto esse papo do Mbappé ser muito mala. Existia uma coisa ou outra, mas até aqui a relação dele com o Neymar era boa, a gente gostava do Mbappé e isso só começa a piorar a partir desse momento. Nunca foi um jogador que corria tanto para marcar, mas ele não parecia ser o maior problema do PSG, até porque tinha Neymar, tinha Messi e um time que não encaixava. Até o próprio Pochettino, que treinou o clube recentemente, chegou a dizer que era difícil montar esse grupo, porque o Messi queria construir mais de trás, ser mais criativo, e o Mbappé queria explorar mais a sua velocidade, jogar com profundidade dentro de campo. O jogo dos dois não se batia, e eram praticamente 2 a menos na marcação, tendo inclusive o Neymar numa temporada de mais desarmes que o Verratti. O que claro que estava errado, e mesmo os três tendo uma qualidade assim que não dá nem pra contar, era muito difícil de encaixar os três, ainda mais com os treinadores que o Paris estava contratando, não eram caras tão experientes. Aí a partir do momento que surge a ruptura do vestiário entre franceses e não franceses fica muito mais difícil, e uma coisa que é importante de ressaltar é que o Mbappé antes não era o centro político do projeto. E a partir do momento que esse elenco se dividiu, ele foi tomando uma liderança maior dentro do clube, o Nasser Al-Khelaifi tinha uma decisão que era basicamente ou contar com o Mbappé ou deixar ele sair, e ele decidiu pela primeira opção, o que não necessariamente foi uma escolha errada, tá? Não é muito tópico desse vídeo, mas o PSG antes errou quando ele tentou montar uma ideia em cima de um elenco ao invés de um elenco em cima de uma ideia. A alternativa foi manter o foco do Mbappé, ele seria a cara do projeto, mas ao mesmo tempo contratar um treinador com uma ideia bem definida, se livrar dos caras que o Kylian não queria e o imperador conseguiu. Já antes teve várias consultas do Real Madrid mesmo com esse movimento, mas o contrato dele foi renovado, e dessa vez o tamanho do poder dele não era só no salário, tá? Tinha interferência em praticamente tudo, influência no projeto, uma sensação de que ele era o sol do Paris, e tudo o que ele pedia acontecia, e começa a mudar quando o Luis Henrique assume o comando. O padrão que vinha acontecendo antes era de um técnico que chegava com uma ideia coletiva, tentava impor ela, mas a partir do momento que precisava adaptar o sistema ao Mbappé, ele perdia a autoridade e o desgaste interno começava. Foi assim com vários, tá? A tentativa mais séria de transformar ele, de tornar um jogador mais coletivo, foi justamente do Luis Henrique, que tem o famoso vídeo pedindo para que o Mbappé se esforçasse mais, sendo não só um líder técnico, mas um líder sem bola. Em outras palavras, não era sobre abrir mão do protagonismo e sim aceitar fazer parte de um mecanismo. Mas como a gente sabe, não funcionou, ele continuou sendo individual. É óbvio que por ser um craque, ele entregou ali seus 40 gols por temporada, só que isso não quer dizer que o time foi melhor. Vamos lá, a gente lembra de lance dele desistindo da jogada, no meio que é ridículo, e também das muitas vezes que o Luis Henrique decidiu tirar ele do jogo. Pra mim, pessoalmente, o Mbappé desde 2022 é o melhor jogador do mundo disparado, não tem ninguém melhor que ele, só que pra ganhar uma bola de ouro, ele depende muito do coletivo, e é no coletivo que ele peca muito. E é só ver o que aconteceu com o Paris depois. O Luis Henrique disse que ia ser bom com ele, mas ia ser bom também sem ele. E dito e feito, algumas adições, o time low profile
que por acaso é low profile, mas é muito caro, tá? Pelo menos eles seguem tudo que o técnico pede. Por exemplo, o Dembélé é melhor que o Mbappé? Não, nunca nem vai ser. Só que a gente nunca vai ver também o Mbappé correndo, pressionando e voltando pra marcar da mesma forma que o Dembélé faz, e que nenhum outro jogador do PSG no ataque, pra ser sincero. Ou seja, antes o problema foi mais por uma parte de ego, o vestiário dividido, muita treta interna, e depois foi mais uma parada de protagonismo. Ele quis seu protagonismo, ele foi, só que não aconteceu coletivamente. E sim, parece irônico o Paris ganhar tudo depois que ele saiu, mas olhando pelos números, faz todo sentido. Hoje, o Paris tem mais gols por temporada do que quando o Mbappé estava lá. Significa que ele atrapalhava? Não. Mas que se ele entregasse talvez menos gols, mas mais na parte coletiva, ele seria até mais potencializado. E eu não duvido que o Luiz Henrique também gostaria de ter ele assim. Hoje, a gente vê o PSG como um dos times mais organizados do mundo. Quem não correr, vai sair dali. O Luiz Henrique tem total autoridade de mudar quem ele precisa mudar. É um time muito jovem, tem Kvara, Hakimi, Nuno Mendes, caras são uns cavalos fisicamente. E pode, por ser um time muito jovem, ganhar várias Champions seguidas. Com o Mbappé, isso poderia acontecer? Sim, se ele mudasse. Porque jogador por jogador, ele é melhor que todo mundo ali. Mas o conjunto que é o problema. Acho que já deu pra entender as múltiplas fases do ditador Mbappé no PSG. Agora vamos falar do Real Madrid. Mas antes disso, eu vou parar rapidinho pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra eu continuar crescendo. Enfim, chegando no Real Madrid, eu quero deixar claro ainda algumas outras coisas antes de chegar no Kylian. Não dá pra tratar que também não é um problema estrutural nos últimos 2 anos. São 120 lesões, o departamento médico dos caras tá no nível do São Paulo aqui no Brasil. E nos reforços, principalmente na parte defensiva, o time pecou bastante, tendo muitos caras ali que não tem nível de Real Madrid. Tem outra coisa, mas o Real jogava melhor sem Mbappé, só que depois que o Mbappé chegou, muitas outras coisas aconteceram, foi troca de técnico, o Xabi Alonso tendo vários problemas com caras que não dependiam do Mbappé, por exemplo o Vini. Então calma, não dá pra falar que é tudo culpa do francês, apesar de que depois de que ele chegou, todas essas coisas começaram. Só que aí eu vejo um pouco mais como um erro do Florentino também, porque tudo tava meio que desenhado. O Real não precisava do Kylian, todo mundo sabia, o Florentino sabia, mas ele sempre quis ele e por isso que ele contratou. Porém a linha que vinha sendo seguida antes era muito boa, viu uma das maiores fases de sua história com o time do Cristiano lá atrás, em muito pouco tempo conseguiu reconstruir esse elenco para voltar a vencer em 2022 e em 2024 consolidou ainda mais protagonistas ainda jovens. O Vinícius tinha ou tem pelo menos mais 10 anos de altíssimo nível, era o grande nome do grupo que já tinha experiência, tinha juventude, tinha acabado de chegar um Bellingham que estava jogando demais, Rodrigo com potencial gigantesco, ainda precisava de peças, mas a linha que estava sendo seguida era correta. A função que precisava talvez de mais uma mudança era no camisa 9, porque em vários cenários daquela última temporada o Joselu teve que jogar lá, e talvez alguns reforços na parte defensiva também. Qual posição era a 0-1 que não precisava? A ponta esquerda. E o Mbappé é ponta esquerda. E eu fico pensando, sei lá, imagina se o Kane viesse, por exemplo, com o que ele tá jogando, juntando com o Vinícius, com o Rodrigo, ia ser bom demais. Eu não tô nem falando da parte de relacionamento, só de encaixe de jogo mesmo. O que os gráficos mostraram na primeira temporada e que se era esperado é que com o Mbappé no time, ele e o Vini poderiam demorar a se entender. Aconteceu exatamente isso, o primeiro ano foi sem títulos e o Ancelotti caiu. E você lembra que eu citei no Paris, o técnico chega, quando começa a tentar montar um esquema pro Mbappé, ele vai perdendo autoridade e o Real foi seguindo exatamente o mesmo caminho. Esse era o Real Madrid antes da chegada do Kylian. Esse é o Real Madrid depois dele. Briga toda hora, Xabi chegou e saiu, Arbeloa vai pelo mesmo caminho, mesmo que quando ele está, ele entregue 40, 50, 60, sei lá quantos gols. O que é pior no Real do que é no PSG, principalmente pro Real ser um time maior, com muito mais mídia, muito mais engajamento. E o Real já é um time que historicamente é mais individualizado, mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim. O problema é quando o individual não combina tanto. Vamos lá, voltando pro time histórico do Cristiano, ele era muito individualizado lá na frente, mas na parte de trás tinha o Sérgio Ramos, que era um monstro, no meio campo não preciso nem falar. E hoje esse time do Real, defensivamente, é muito fraco, não tem ninguém ali no meio campo que se destaca, talvez só o Valverde, o Bellingham caiu bastante. E nessa temporada, por muitas vezes, depende muito do Courtois. Se não fosse ele, tinha perdido mais jogos do que perdeu. Na frente, antes o sol desse time era o Vinícius. E o Mbappé também quer ser esse sol. Mas duas estrelas tentando iluminar juntas, o mais provável era desse lugar queimar. Na primeira temporada, o que estava dando certo desmoronou. Na segunda, isso piorou. Só que o agravante, além da pressão que aumentou, foi as muitas brigas internas que eles iniciaram. A gente viu o Vinícius começar a perder protagonismo dentro da sua própria casa. A gente viu jogadores que deveriam ter minutos saindo, sendo que eles poderiam ser úteis. Tão úteis que no minuto que eles pisaram em outros lugares, eles começaram a brilhar. Caras como Bellingham e Rodrigo, que antes eram primordiais, foram sacrificados. E com esses resultados vêm os problemas no vestiário, primeiro começando com o Xabi Alonso e diversos jogadores que não se bicaram com ele. Mbappé também gerou um desconforto com o Arbeloa e com o staff. Recentemente gerou um desconforto no elenco porque saiu com a namorada no meio da temporada na Itália. Se machucou, mas pra mim foi um baita de um migué pra ele voltar e tá 100% na Copa do Mundo. Só que assim, ele foi e deixou o caos em Madrid.
Carreiras e Rudiger, Valverde e Tchouaméni, que teve até hospital, fora as indiretas do Bellingham, as postagens pro Vini como dizendo que essa era a grande estrela que o time tinha que jogar. Isso não te lembra de alguma coisa? Não tô comprovando nós aqui, mas é óbvio que existe uma divisão no vestiário e eu acho que é entre franceses com Mbappé, Tchouaméni, Valverde, Mendy e outros jogadores do elenco, principalmente liderados pelo Vini e pelo Bellingham. Que surpresa, né? A única chance de piorar o que tava dando muito certo, um ambiente muito bom, era ele melhorando. O Florentino decidiu não ir tanto no planejamento e focar no marketing, montar o time galáctico e bomba, olha o que aconteceu. Qual será que é a alternativa? Dá pra ver vários lados. Ou o Real reformula, pode até manter os jogadores, mas trazer mais, um treinador com uma ideia mais específica. Dá pra se livrar de vários caras, escolher um pra ser a sua grande estrela, ou contratar um técnico que vai transformar esse clube em um caos ainda maior. Eu amo o Mourinho, tá? Mas quantos anos que ele não ganha nada? Imagina se ele vier e esse caos ficar mais que tá agora. Lembrando que o Kylian vai terminar o ano como artilheiro da Champions, muito provavelmente, muitos gols na temporada, mas mesmo assim, a torcida não aguenta mais ele, os jogadores não aguentam mais ele, e se o Real Madrid virou uma bomba relógio em todos os aspectos, quem acionou e iniciou a contagem mesmo talvez sem querer, a gente sabe quem foi. Não acabou, mas antes de continuar, eu vou pedir pra você deixar nos comentários o que você faria nesse cenário, porque é muito difícil de tomar uma decisão. Quero abordar ainda mais um tópico muito importante, que é a diferença entre seleção e clube, porque na seleção o Mbappé ganha tudo. Isso significa que a França entende o Mbappé e os clubes não? Pra mim, não é bem assim. Comparando o futebol de clubes e seleções, o jogo entre países é muito menos tático e físico, e pode depender do técnico em mais ocasiões, porque não tem tempo pra treinar. Depende muito mais da organização, do talento, e não é uma regra, mas ali o talento é mais necessário. E o Mbappé se encaixa exatamente nisso, porque num futebol menos tático e mais dependente do talento, o talento dele é muito grande, é muito rápido, muito forte, então ele chegando lá na frente, ele vai se sobressair. Enfim, essa é a minha opinião, né? É claro que você pode ter a sua interpretação que pode ser diferente, mas eu acho isso baseado no que acontece no clube e no que acontece na seleção, por mais que ele faça muito bem nos dois. Concluindo, o Real Madrid contratou o melhor jogador possível, só que ele não era esse que ele precisava. E o grande erro do clube vai além disso no resto da montagem do elenco e na parte da comissão técnica. O Mbappé continua genial, absurdo, um jogador que vai quebrar recordes e recordes. Mas talvez o futebol moderno não permita um jogador tão individual sem destruir o coletivo. O PSG virou um time quando deixou de ser o time do Mbappé. O Real tá deixando de ser o Real por conta desse mesmo personagem. O francês ainda não venceu uma Champions League, e a cada ano que passa, isso parece mais longe de acontecer.